Bom, pessoal, meu nome é Hélio. Hoje a gente vai continuar com as aulas. Essa aula agora é de infecção respiratória, pneumonias. Tá? Vamos começar aqui, então, definindo, pneumonia. Uma definição simples, na verdade, é a infecção do parênquima pulmonar. Normalmente começa pelo alvéolo, o processo, e dali ele pode se estender ou não. Classicamente, a pneumonia tem algumas classificações. A mais usada, a mais utilizada é a classificação que faz referência ao meio que a infecção começou. Então temos a pneumonia comunitária, pneumonia que é adquirida na comunidade por patógenos comunitários. Temos a pneumonia adquirida no hospital, pneumonia hospitalar. O paciente normalmente já está pelo menos há mais de 2 dias internado, normalmente há mais de uma semana. E a pneumonia associada à ventilação, a pneumonia associada à intubação, ao paciente estar acoplado a uma prótese ventilatória. É uma pneumonia que se iniciou em prótese ventilatória. Vamos tomar cuidado para não confundir com uma pneumonia comunitária grave, que evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória e precisou de suporte ventilatório. Então essa seria uma PAC grave, uma PAC em ventilação. Não é a pneumonia associada ao ventilador. A gente vai ver a diferença mais ou menos um pouco do perfil dos germes e do perfil dos tratamentos empíricos para a PAC, pneumonia associada à comunidade. A gente tem um novo termo, uma nova classificação, não tão nova, que é a pneumonia associada a cuidados de saúde. O que aconteceu? Os casos de PAC, eles, por essa definição, muitas vezes eles foram diagnosticados como pneumonias associadas ao hospital, e isso teve uma repercussão de um uso excessivo, talvez tenha contribuído para um uso excessivo de antibióticos. E além do que, essa classificação não contemplava os pacientes que não são nem comunidade nem hospital. Por exemplo, um paciente renal crônico que vai semanalmente, com frequência, a uma unidade de diálise, um paciente atendido em home care, pacientes que estão sob cuidado de saúde constante, portanto eles não estão no hospital, mas eles estão sob cuidado de saúde constantes. E isso muda o perfil dos germes, porque não é a mesma coisa que uma pneumonia comunitária e também não é a mesma coisa que uma pneumonia hospitalar. Os fatores mecânicos da defesa do hospedeiro, esse equilíbrio, o surgimento da infecção. Nós temos no nosso corpo, no nosso aparelho respiratório, inúmeros mecanismos de defesa. Desde a entrada do ar, as conchas nasais, que proporcionam um turbilhonamento do ar, onde as bactérias, os vírus, detritos de uma forma geral tendem a ser centrifugados, a cair no muco. Temos o reflexo do vômito e reflexo da tosse, que são importantíssimos, oferecem proteção crítica contra a broncoaspiração, contra a aspiração de forma geral. Temos a flora normal também, a flora normal principalmente da nossa orofaringe, que ocupa o espaço e compete com outras bactérias, impedindo a colonização de outros germes mais patógenos, mais virulentos, e assim também protegendo de uma pneumonia por um germe mais virulento. A microbiota alveolar ela é semelhante à microbiota orofaríngea, com menos bactérias, claro, mas ainda assim existe uma microbiota alveolar, que ela é predominantemente por grãos positivos. Então o que acontece? Alterações nesses mecanismos de defesa vão estar altamente implicados com o desenvolvimento de uma infecção. Então a patologia da doença, ela começa por aí, se inicia aí, pela colonização da orofaringe, e pela aspiração da orofaringe. Permite o patógeno atravessar a rede brônquica, a malha brônquica, a árvore respiratória, cair no alvéolo
e lá ele se proliferar mais do que a capacidade da nossa resposta de conter ele, né? A gente vai falar sobre esse mecanismo. Existem outras formas de acesso desse patógeno até o alvéolo, né? Causando a pneumonia. Mas essas outras formas são bem menos comuns, né? Infrequentes. Temos a disseminação hematogênica, que seria um outro foco infeccioso pelo corpo, por exemplo, uma endocardite tricúspide, que a bactéria cai no sangue e depois vai parar lá no alvéolo, né? E lá ela proporciona a infecção. E temos também por contiguidade, né? Uma infecção próxima, por exemplo, no espaço pleural, e por contiguidade essa infecção passa para a estrutura pulmonar, né? Passa para o parênquima pulmonar. Então vamos ver como é que acontece quando então tem um patógeno lá no alvéolo, cai um patógeno no alvéolo, e o nosso sistema imune como faz, né? A princípio a resposta vai ser dada por macrófagos alveolares, né? Macrófagos que já estão lá, sentinelas, né? Algumas proteínas também do alvéolo, surfactantes A e D, também possuem uma ação opsonizante intrínseca dessas bactérias e desses vírus, né? Então, macrófagos alveolares e proteínas surfactantes seriam os nossos primeiros mecanismos alveolares de defesa, né? Com o desenvolvimento da resposta inflamatória, a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral vão ser liberados, né, para nossas células de defesa, e eles estão associados com um desfecho clínico de febre, né? Interleucina 1 e fator de necrose tumoral. Importante para a prova essas associações. Num outro momento também, granulócitos produzindo IL-8, interleucina 8 e fator de estimulador de colônias vão chamar mais leucócitos periféricos, né, e produzir essa secreção purulenta, né, essa população excessiva de neutrófilos que saem do sangue, né, e produzem a resposta inflamatória propriamente dita, né. Essa resposta inflamatória vai causar uma vasodilatação, vai causar um vazamento capilar, né? Isso pode produzir hemoptise, pode produzir edema, e aí que começa a ter a questão da perda da troca pulmonar, né? A lesão do alvéolo, a lesão inflamatória no alvéolo, o alvéolo como uma estrutura de troca pulmonar, afetada em graus diferentes, pode causar uma insuficiência respiratória em graus diferentes, né? Está relacionado, então, com a gravidade da doença. Inclusive, pneumonias multilobares, por exemplo, a gente sabe que isso é um dos critérios de gravidade, né? O tamanho da pneumonia, por exemplo. Então, esse processo histopatológico, ele na peça, no macro, ele acaba causando redução do volume e da complacência pulmonar, o que pode piorar mais ainda a insuficiência respiratória, né, causando hipóxia grave, e a gente sabe que é uma doença que frequentemente pode evoluir para óbito, né. Então, aqui na patologia, é importante a gente citar 4 fases do desenvolvimento de uma pneumonia, né? Seria a fase inicial, a hepatização vermelha, a hepatização cinzenta e a fase resolutiva, né? A resolução. Numa fase inicial, então, o que a gente vai ter é muito edema, muito exudato e uma quantidade razoável de bactérias, né? É a fase que a gente mais vai ter bactérias no alvéolo. A hepatização vermelha é uma fase, ela tem esse nome porque é a fase do extravasamento de eritrócitos, né? Onde a gente tem um influxo de eritrócitos e neutrófilos nesse exudato. A quantidade de bactérias já reduz. Ocasionalmente são vistas bactérias. Na hepatização cinzenta, o que acontece é que esses eritrócitos eles já foram lisados, né? A célula predominante agora é o neutrófilo. A deposição de fibrina é abundante e as bactérias nessa fase da hepatização cinzenta elas costumam desaparecer, já não podem mais ser vistas, né? E a última fase, a fase resolutiva, é uma fase marcada pelo reaparecimento dos macrófagos, né? E nesse momento eles fazem um papel ali de limpeza daquela, vamos dizer assim, de limpeza daquela reação inflamatória que ficou, né? Vai limpar as fibrinas, detritos de neutrófilos, né? Esse padrão histopatológico que a gente está desenvolvendo, que a gente falou, das 4 fases bem determinadas, é um padrão um pouco didático, é o padrão mais conhecido,
frequentemente cobrado em provas e que associa principalmente com pneumonias lobares, né? Se associa menos com pneumonias intersticiais, virais, né? Por pneumocistes, né? É importante citar também que na pneumonia associada à ventilação, a gente tende a ter um padrão radiológico mais de broncopneumonia, né? Isso está associado ao mecanismo de aspiração dessa pneumonia. Tende a ser mais microaspirações constantes, né? E na PAC bacteriana, esse padrão radiológico ele tende a ser mais lobar, né? Tanto radiológico quanto patológico. Aí, no caso, a radiologia está refletindo um pouco o acometimento, a patologia no macro, né? Outro dado importante também é que a gente se refere muito às pneumonias virais, as pneumonias por pneumociste, por exemplo, como quando a gente fala da aparência radiológica, como uma pneumonia intersticial. É importante a gente ter na cabeça que na patologia, né, esse processo, na verdade, ele é alveolar, né? Quando a gente olha a imagem e fala intersticial, é porque a gente está tomando emprestado um termo da patologia e usando na radiologia, para descrever aquela imagem que é mais difusa, né, e não lobar. Então vamos falar agora sobre as etiologias, né, da pneumonia adquirida na comunidade, da PAC, que é a nossa aula. De forma geral, inclui vários micro-organismos, né? Bactérias, fungos, vírus e protozoários, inclusive, todos podem ser causadores da pneumonia associada à comunidade, né? Embora a gente vai ver quais são os germes mais frequentes, né? Os germes mais frequentes: pneumococo, micoplasma, hemófilos, clamídia, né? E vírus. A gente vai ver mais embaixo. Vamos citar rapidamente alguns patógenos que foram recentemente identificados e que recentemente vêm tomando mais atenção, né? Que é o metapneumovírus, o coronavírus e cepas de MRSA adquiridas na comunidade, o famoso Camarsa, né? A gente vai ver os fatores de risco para o Camarsa, né? E outras atribuições do Camarsa. As pneumonias, de uma forma geral, mais da metade delas, a gente nunca vai ter etiologia definida numa PAC, né? Então, frequentemente a gente não vai ter como ter acesso aos meios diagnósticos e nem sempre os meios diagnósticos, muito frequentemente, esses meios diagnósticos também não vão nos dar a etiologia, tá? Mesmo quando a gente tiver em mão deles. A gente vai ver que a hemocultura na PAC cresce pouco, 10%. Conseguir obter o escarro também é complicado, né? Nem sempre o paciente tem. Quando tem, nem sempre é um escarro que dá para ser cultivado. E mesmo quando ele é cultivado também, nem sempre ele cresce. Quando ele cresce, a gente não sempre sabe se aquele germe realmente é o germe implicado na infecção, né? A gente vai ter que avaliar o germe e o cenário. Então, o que acontece é que mais da metade das PACs, né, das pneumonias associadas à comunidade, elas ficam sem diagnóstico etiológico. A gente vai fazer o tratamento empírico, né? E a gente vai poder direcionar um pouco de acordo com alguns fatores de risco, alguns dados na história que possam ressaltar mais algum germe ou outro germe, né? Bom, uma coisa importante também para a gente falar é uma definição que já foi utilizada há mais tempos, hoje em dia caiu um pouco em desuso, mas é um termo que ainda é muito usado, né? Principalmente na definição dos germes, né? Que são as pneumonias típicas versus pneumonias atípicas, né? Esse termo atípico, até hoje é usado para definir germes atípicos, que são principalmente Mycoplasma pneumoniae, né? Clamídia, pneumoniae e Legionella. São esses três os principais germes atípicos. Além desses, inclui-se aí os vírus respiratórios, né? Influenza, adeno, metapneumo e vírus sincicial respiratório. Esses são os germes atípicos. E os germes típicos são os outros, né? Os outros quais são? Os germes típicos de PAC. Bactérias, principalmente disparado pneumococo, hemófilo influenza, hoje em dia hemófilo sempre menos pela vacinação, né? Staphylo aureus, bacilos gram-negativos, tá? Pseudomonas, Klebsiella da comunidade, no caso. Klebsiella e Pseudomonas também são germes de comunidade, tá? A gente escuta muito eles nos seus formatos, vamos dizer assim,
drogas resistentes, nos seus formatos de resistência, né, nas suas cepas hospitalares, mas a gente vai ver que bacilos gram-negativos, como Klebsiella e Pseudomonas, também, e não é infrequente, podem ser adquiridos na comunidade. Vamos ver os fatores de risco, principalmente em doentes que têm alguma propensão a esses mecanismos de aspiração, doentes alcoólatras, com mau estado de conservação dos dentes, gengivite, né? A gente vai ver isso à frente. Além disso, é importante citar também que, de forma geral, até um tempo atrás, a gente associava mais as pneumonias típicas aos quadros típicos pneumônicos, né? A uma imagem lubar, que seria uma imagem mais típica também, e a um quadro clínico típico também, né? De febre abrupta, alta, com tosse. E as pneumonias atípicas a gente associava mais com uma imagem intersticial, uma imagem difusa, uma imagem não lubar, pouca imagem, e com um quadro clínico mais arrastado, né? Oligosintomático. Né? A gente sabe que isso na prática, não só na prática, mas depois a gente foi vendo em relação aos germes, isso não tem tanta relação. Exemplo, legionela, é frequentemente associada com casos graves, né? Agudos, pneumonias agudas. Vírus também fazem pneumonias agudas. A gente vai ver que uma ideia errada é achar que a etiologia viral ela é uma causadora de PAC leve, né? Isso não é verdade. A etiologia viral, por vezes, ela está associada a PAC, ela chega até mais de 20% dos casos de etiologia de PAC, de forma geral, incluindo os casos graves. Tá? Bom, a gente está vendo aqui causas microbianas de pneumonia de PAC pelo local de atendimento. Tá? Ambulatório, doente hospitalizado, né? E unidade fechada. Cuidado para não confundir. Aqui, quando a gente bota ali unidade fechada, são pacientes com PAC grave que evoluíram para insuficiência respiratória ou para alguma instabilidade que precisaram ir para a unidade fechada. Né? Então, a maioria dos casos, grande maioria dos casos de PAC são tratados ambulatorialmente. Né? Respondem bem ao antibiótico. Né? Desses casos, as etiologias mais frequentes a gente está vendo aí. Pneumococo, micoplasma, clamídia, hemófilos influenza e os vírus respiratórios. Né? Esse padrão de perfil de etiologia microbiana para PAC não muda muito, como a gente está vendo ali, tanto para pacientes hospitalizados quanto para pacientes hospitalizados em unidade fechada. Né? A gente pode observar ali que o streptopneumônio, pneumococo, ele continua sendo frequente, continua sendo a principal causa de PAC, mesmo numa PAC grave, mesmo numa PAC que evolui para insuficiência respiratória. Tá? O que a gente pode falar também dessa tabela importante é que aparece ali, que vocês podem ver na coluna do CTI, da unidade fechada, né, dos pacientes com PAC grave, Staphylo aureus, Legionella e bacilos gram-negativos. Né? Com o advento da vacina pneumocócica, a incidência de pneumococo, né, de pneumonia pneumocócica, veio diminuindo mesmo. Né? A vacina ela entrou no calendário tem alguns poucos anos, de forma geral. Antes ela era dada pela rede privada e pelo SUS em alguns casos selecionados. Né? Hoje não. Hoje ela é dada para todos, né? De forma universal. Então, com isso, as infecções pneumocócicas elas vêm realmente diminuindo a sua incidência. Né? Por outro lado, alguns germes atípicos, micoplasma e clamídia, vêm aumentando a sua incidência. Tá? Coisa importante também, os germes atípicos, outra particularidade deles, né, é que eles não são cultivados e nem são vistos numa coloração normal por gram. Né? O cultivo, se for semeado, também não vai crescer. Então não dá para esperar muito, a não ser que você tenha os meios mais apropriados que não são comuns no nosso meio, no nosso cenário, né, de prática. Outra coisa importante também, esses germes atípicos eles não respondem aos beta-lactâmicos, tá? O tratamento clássico deles é macrolídeo ou quinolona, tá? E tetraciclina também, ou tetraciclina, que é mais usado fora do Brasil. Então isso também vai ter uma implicação importante, tá? Significa que a gente, sabendo que os germes atípicos
são importantes, são frequentes nas etiologias da PAC, mesmo na PAC leve, mesmo na PAC que é tratada ambulatorialmente, e principalmente na PAC grave em relação à legionela. Sabendo disso, a gente tem sempre que associar, né, o macrolídeo ou fazer uma quinolona. A gente tem que lembrar aí também, importante, que no Brasil, a quinolona, no Brasil, em alguns lugares do Brasil em especial, a quinolona ela é usada também para tratamento de tuberculose resistente. Então a gente tem que evitar, sempre que possível, usar a quinolona. Tá? Tentar usar a quinolona para casos mais selecionados. Ou fazendo uso de uma melhor absorção oral que a quinolona tem, em situações de dificuldade de acesso venoso, ou para pacientes com alergia ou com algum impedimento de fazer uso de beta-lactâmicos, né? Ou alguma outra situação. Sempre que a gente puder usar um beta-lactâmico associado ao macrolídeo, tá? É melhor do que usar uma quinolona, principalmente por essa questão da saúde pública, né? Para a gente não fazer um uso excessivo da quinolona e não vir a ter problemas até com a questão da tuberculose, né? E a gente pode estar tratando casos subdiagnosticados de tuberculose num país, numa região que tem uma alta prevalência de tuberculose. Tá? Como eu falei na etiologia, os vírus eles são bem frequentes, tá? Bem frequentes, por vezes mais de 30% da totalidade de casos de PAC, incluindo os casos graves, tá? Para a gente perder aquela ideia de que uma pneumonia grave, comunitária grave, tem pouca chance de ser viral, isso não é verdade. Os vírus mais comuns, causadores da PAC, são os 3 aí para você guardar para a prova. Influenza, parainfluenza e sincicial respiratório. A gente falou que tinha outros, né? Tem aqueles novos que estão surgindo, mas esses ainda são os mais comuns. Como eu falei, nem sempre dá para a gente conseguir etiologia de uma PAC. De forma geral, mais da metade desses casos vão ficar sem diagnóstico, infelizmente. Diagnóstico etiológico, né? E o diagnóstico viral, ele é mais complicado ainda, né? Porque mesmo você encontrando algum indício daquele vírus, é difícil a gente implicar ele com a infecção. Ele pode ser um copatógeno, né? Estar causando infecção com uma bactéria, ou ele pode ser só um colonizador. Dado importante também dessa questão dos copatógenos, né? Das relações, é a pneumonia por aureus, que é conhecida por complicar uma infecção por influenza, né? Seria a pneumonia comunitária pós-influenza, né? Ou logo após influenza, pegando ali um pouco o final do quadro ainda. Staphylococcus aureus, historicamente foi bem descrito essa associação, mas a gente sabe que o pneumococo também já tem descrição, também é descrito, tá? Como PAC pós-influenza, né? Como complicação de uma infecção por influenza. Aí o que acredita-se aí é que o cenário da infecção da influenza, né, tanto a lesão tecidual quanto a questão imunológica, podem propiciar uma infecção sequente. Um paciente que, por exemplo, já tenha fator de risco, já esteja com a orofaringe colonizada. Os anaeróbios, como a gente falou, eles estão muito associados com episódios de aspiração, episódios de broncoaspiração, né? Então, pacientes com uso de álcool excessivo, com algum fator de risco para redução de consciência, né? Distúrbio convulsivo, uso de sedativos, ansiolíticos em excesso, né? Tudo que for fator de risco, doenças neurológicas, tudo que for fator de risco que propicie redução da consciência e, portanto, perda daqueles mecanismos de defesa, tosse, os movimentos ciliares da árvore brônquica. Quando a gente tem uma redução da consciência, a gente também tem uma redução desses mecanismos, né? A gente não tosse. O paciente sedado tende a tossir menos e os cílios também da árvore brônquica vão tender a funcionar menos, né? Então, por isso, essa associação. Junto com a gengivite e com o mau estado de conservação dos dentes, é o principal fator de risco para pneumonias por anaeróbios, tá? E por bacilos gram-negativos de uma forma geral. Pneumonias anaeróbias também, é importante falar, elas frequentemente estão associadas com complicações como abscesso, empiema e derrames pleurais, tá?
elas tendem a cometer mais o lobo superior, por vezes são chamadas também de pneumonia do lobo pesado, né? Quando uma condensação grande de um lobo superior produz uma imagem radiológica, né? Como se estivesse pressionando os lobos inferiores. O Camarsa. Hoje a gente já tem que estar atento às PACs primárias por Camarsa, né? A pneumonia associada à pneumonia adquirida na comunidade por Camarsa, né? Ou seja, por um estafilococo resistente à meticilina, oxacilina, de origem comunitária, né? Isso vem acontecendo por disseminação do MRSA, do ambiente hospitalar para a comunidade, né? E pelo próprio surgimento de cepas já na comunidade, né? Resistentes aos antibióticos, né? A oxacilina, as cefalosporinas, né? Não é comum ainda, porém, como a gente falou, estão associados com gravidade, tendem a ser casos mais graves. Elas produzem toxinas, o Camarsa tem toxinas também, tanto quanto o Marsa hospitalar, nosocomial, e isso causa essa associação com a pneumonia necrotizante, né? Com necrose, com formação de abscesso e com a gravidade. O Camarsa ele é tratado, em geral, ele pode ser tratado com um Bactrim, tá? Isso é uma particularidade do Camarsa. Já o MRSA nosocomial, não, né? O Camarsa também pode ser tratado com vanco. Os casos graves, inclusive, devem ser tratados com vanco ou com linezolida, né? O Bactrim, no caso do Camarsa, a gente vai deixar mais para casos leves ou por alguma outra impossibilidade. Então aqui a gente tem uma tabela que faz uma associação etiológica com fatores epidemiológicos, algumas coisas que a gente já falou, né? Associação, por exemplo, do alcoolismo com vários patógenos, a gente vê ali, né? A gente falou dos anaeróbios, falamos dos gram-negativos, dos bacilos gram-negativos, o pneumococo também, né? Os alcoólatras são álcool, consumo de álcool excessivo também é fator de risco para pneumonia pneumocócica, tá? DPOC, tá ali no inglês, COPD, DPOC, e fumantes, também BGN, né? Legionela, Haemophilus influenza. Haemophilus influenza, bactéria, no nosso meio, há muito tempo já reduziu muito a incidência, né? Porque a gente já vem vacinando para Haemophilus influenza há um tempo significativo maior do que para pneumococo, por exemplo. Então, já há algumas décadas que a gente faz a vacinação para Haemophilus influenza. Então, a incidência dessa doença realmente caiu drasticamente. Doenças estruturais pulmonares graves, com bronquiectasias graves, né, estão altamente associados com pseudomonas, com auros, né, e com burkholderia cepacia. Ali a gente tem também demência, AVC, redução do nível de consciência de forma geral, como a gente falou, associada a BGNs entéricos, né, bacilos gram-negativos e anaeróbios. Abscesso pulmonar, a gente lembra sempre de tuberculose, a gente tem que lembrar sempre também do Camarsa, né? A gente tem que lembrar sempre também dos anaeróbios. E a gente temos sempre que lembrar também das doenças fúngicas, né? Doenças fúngicas e tuberculose tendem a ter um quadro mais arrastado, porém não é excludente, tá? A gente tem que estar de olho nos casos agudos, a etiologia tuberculosa, de forma geral. Mesmo se não tiver abscesso, tá? Ou independente do abscesso. Inclusive, abscesso em tuberculose, né, a cavitação, ela está longe de ser um aspecto necessário para o diagnóstico ou para a suspeita, tá, gente? Não é a maioria dos casos que tem cavidade, né? A maioria dos casos não tem cavidade. E a gente sabe que os pacientes imunodeprimidos, né, pacientes HIV com imunodepressão, eles não fazem cavidade, né? Por não ter um sistema imunológico funcionante, pleno, também não conseguem produzir a cavidade. Então, em pacientes com HIV, por exemplo, a tuberculose pode ter frequentemente uma imagem até normal, tá? Nos casos mais leves, ou mesmo até em casos mais graves. São pacientes que não têm imunidade, ou têm pouca imunidade. Aí vai depender do nível de imunodepressão, mas de forma geral é isso. A gente tem alguns dados ali que não se aplicam tanto, isso aqui é a nossa região, né? O histoplasma ele é mais frequente na América do Norte. A gente tem ali também a legionela, que é importante falar, que está muito associada com
institucionalizações de uma forma geral, no sentido de um grupo de pessoas que utiliza da mesma fonte de água. Então, assim, hotéis, cruzeiros, hospitais, creches, grupos de militares, grupos de atletas, são todos fatores de risco para a legionela, né? Isso em relação à distribuição de água, né? Reservatórios de água, meses quentes de verão também, associação com legionela. O influenza, a gente vai sempre pensar no surto, na epidemia, em como está o perfil epidemiológico daquele local, naquele momento, né? Importante a gente falar também, uma associação boa para a prova, frequentemente cobrada, da clamídia psitac, tá? Que é associada com pássaros, tá? E da Francisella tularensis, que a gente falou na aula de infecção de pele, por exemplo. Ela também é clássica, uma lesão na mão, né? Da tularemia, muito relacionada com exposição a coelhos, né? E temos também a Coxiella burnetii, né? Também associada muito com gatos, né? E com outros animais, principalmente com gatos. Na verdade, principalmente associada com o parto, né? Com a questão da placenta. A Coxiella burnetii foi descrita, inclusive, foi um surto entre os jogadores de pôquer, que tinha uma gatinha ali que estava parindo, e depois, com a investigação, descobriram que foi quando foi descoberto o patógeno e essa associação com o parto, né, do animal, do gato. De forma geral, as taxas de incidência de PAC são bem mais altas nos extremos de idade, né, crianças e idosos. PAC tem como fator de risco, de uma forma geral, alcoolismo, imunossupressão, institucionalização, idade, né. Temos os fatores de risco específicos para pneumonia pneumocócica, demência, convulsão, insuficiência cardíaca, né, doença cardíaca crônica, doença neurológica crônica, alcoolismo, tabagista, DPOC, infecção pelo HIV, poderia ter também esplenectomizados, né? Essas eram as indicações de vacina pneumocócica quando a gente não tinha uma oferta universal, né? Hoje a gente tem uma oferta universal da vacina pneumocócica, então a gente aplica não só para as pessoas que têm esses fatores de risco, mas a gente vem aplicando para todo mundo, então a incidência vem caindo de doença pneumocócica, né? Pseudomonas, como a gente falou, associado mais com doença estrutural grave, bronquiectasis, né, e DPOC, e fatores de risco para legionela, né? Além do que a gente falou, também é importante citar diabetes, malignidade hematológica, câncer, doença renal grave, HIV-Sida, né, imunodepressão. Essas todas, na verdade, são causas de imunodepressão, né? Então, estão associados também com alto risco de legionela. É um fator de risco para legionela. Quando a gente for tratar pacientes assim para PAC, a gente não pode esquecer de associar, né, um macrolídeo, uma tetraciclina, né, ou fazer uma quinolona. Bom, manifestações clínicas da PAC, de uma forma geral, uma doença febril, tende a aparecer de forma abrupta, tende a ter sintomas gerais, né? Tosse, a tosse pode ser produtiva, pode não ser produtiva. A hemoptise, ela é um fator sugestivo de infecção por camarsa, né? Hemoptise macroscópica. Isso pode ser um dado para a gente tratar camarsa, para a gente expandir a nossa cobertura para o MRSA na comunidade, né? Diante de um caso de pneumonia com paciente com hemoptise, por exemplo. E dependendo da gravidade, a gente pode evoluir para insuficiência respiratória. Importante falar da dor pleurítica, né? Essa dor que surge no final da inspiração, né? Pede para o paciente inspirar e no final ele aponta a dor. Ele localiza uma dor bem localizada no final da expiração. Tá? Uma dor que pode ser indicativa de um derrame pleural, de algum acometimento pleural, ou pode ser também a consolidação mais periférica, né, afetando ali a pleura. 20%, até 20% dos pacientes também apresentam sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia. Importante lembrar que a amoxicilina, que é um antibiótico que frequentemente é usado para PAC leve e mesmo para PAC grave, né, o clavulino, associação amoxicilina-clavulanato, também junto com os macrolídeos, também são causas frequentes de diarreia, né? Sintomas gerais também são comuns, fadiga, dor de cabeça,
mialgias e artralgias. A icterícia ela é particularmente descrita na infecção pneumocócica, tá? E a PAC ela é, de forma geral, uma síndrome de consolidação pulmonar. Então, no exame físico, o padrão seria um exame físico de consolidação pulmonar, né? Sendo que a gente pode ter um derrame associado, um derrame parapneumônico, isso pode mudar um pouco o exame físico. A gente pode ter quadros atípicos, né? Então, nem sempre o exame físico vai mostrar esse padrão de consolidação mais clássico, né? E lembrar também que em idosos, assim como imunodeprimidos, de forma geral, em idosos essa clínica pode não ser tão evidente, pode não ser tão óbvia, os quadros tendem a ser mais arrastados, né? Paciente subfebril, mais alterações de consciência, obnubulação, o idoso fica desorientado de forma aguda. Sobre as manifestações clínicas, né, da PAC, é importante a gente frisar o risco de complicações cardíacas, né, secundária à inflamação da PAC, que inclui infarto, insuficiência, arritmias, principalmente em idosos. Tá? Suspeita-se que isso seja pelo mecanismo da inflamação mesmo, da pneumólise, que libera substâncias que são ativadores plaquetários e aumentam o risco cardíaco. Isso tem sido até estudado, né? O uso de algumas medicações mais pelo aspecto cardíaco, como uma forma de prevenir ou de tentar evitar essas complicações cardíacas relacionadas à PAC. Outro dado importante também é que, uma vez você tem um idoso, teve uma PAC hospitalar, até um ano depois ele tem um risco relativo, um risco aumentado para o início de uma insuficiência cardíaca. Tá? Então a PAC pode ser aquela gota d'água, aquele gatilho de um paciente idoso que já tinha um fator de risco cardíaco, que aí depois da PAC piora, né? Evolui mal, piora mal, tem uma evolução ruim da doença cardíaca, desenvolvimento de insuficiência cardíaca. O diagnóstico diferencial da PAC, né? Vamos pensar em entidades não infecciosas, né? Como bronquite aguda, bronquite crônica, insuficiência cardíaca, embolia pulmonar, né? Pneumonite por hipersensibilidade, né? Por alergia, e pneumonite por radiação. A gente pode colocar aí, por exemplo, as pneumonites químicas também, né? De forma geral, sensibilidade e especificidade do exame físico, né, são pequenos, tá? São pequenos. Mas idosos isso pode ser pior ainda, né? Tem menos dados clínicos, menos dados de exame. Imunodeprimidos também. A radiografia ela tem uma participação relativa, né? A gente usa muito mais a radiografia do que ela realmente pode dar para a gente. A imagem lobar de uma PAC pneumônica clássica, ela não deve ser esperada, né? Não é a imagem mais comum. Associações de imagem de infiltrados, de tipos de infiltrados com etiologias também não são comuns, né? Não tem grande utilidade, tá? De forma geral, que a gente pode associar pneumatoceles com áureos, por exemplo. A gente pode associar a lesão cavitante com tuberculose, com anaeróbios, com gram-negativos, né? A gente pode associar o acometimento dos lobos superiores com bacilos gram-negativos também, com anaeróbios, com broncoaspiração, né? A radiologia vai ter uma função importante de avaliar, por exemplo, um derrame pleural inicial, tamanho do derrame pleural, né? Mas mais além disso, a radiografia não vai nos dar tantos dados.